bom dia, boa tarde, boa noite. Você aqui que está fazendo parte de mais um Futebola Podcast. Meu nome é Gabriel Franco e eu estou aqui mais uma vez para falar de quem realmente importa. A Sul-América, já diria Eduardo Galeano, é a América do Sul quem manda. Ele falou isso, pode anotar que ele falou isso. Super Mundial de Clubes, tá todo mundo feliz, todo mundo aí vibrando a alegria e a emoção de vermos os brasileiros aí, alguns liderando o grupo, outros já passando de fase. Estou com a camisa do Fogão, te amo Fogô, te amo Fogô, te amo Fogô, Botafogo, minha destino, minha alma, meu caminho, Botafogo, esse que fez a maior vitória aqui de um clube brasileiro no Mundial, pela dificuldade do adversário, mas vamos falar disso logo depois. Tá vindo aqui de longe, tô sentindo vinheta! Dessa vez, nesse episódio, faremos algo um pouco diferente. Ao invés de ir em ordem cronológica, vamos por grupos. No primeiro grupo, o grupo A, tivemos o brasileiro se classificando em primeiro e que surfou com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Jogou muito mal contra o Inter Miami. Já vinha de uma vitória o Palmeiras aí do Al-Ahly. Precisava apenas do empate ou da vitória para se classificar em primeiro lugar e evitar o PSG, e pegou os amigos de Messi. Vamos falar um pouquinho de Lionel Messi, que esse merece muita coisa, ele que tá fazendo agora 38 anos, cara, gênio da bola, uma força da natureza, uma entidade. É diferente o que ele já fez contra o Porto, liderando um time muito fraco. Vocês não estão ligados o quão ruim é esse Inter Miami. Esse Inter Miami apanha na MLS dia sim, dia também. É um time muito frágil, um time que dos 10 jogadores de linha, 2 não correm, ou seja, 8 marcam. Messi e Suárez não tem mais essa capacidade. Um deles é o Busquets, que já tem seus 36 anos. E o outro, quando aparenta, é o Alba, que também já tá acima da idade. É um time que não compete muito bem sem bola. É um time que com bola tem pouca velocidade, depende do Messi reter ela pra ultrapassagem ali do Allende, uma ultrapassagem talvez uma enfiada de bola de um Suárez que já não tem aquela explosão. É um Inter Miami muito fraco, mas o Messi tira da cartola um golaço contra o Porto, ele que tinha feito uma grande partida contra o Porto, deu assistência, e agora contra o Palmeiras, ele não é o cara do jogo, mas ele é muito diferente, pega a bola, parece um imã, ele já não tem aquela explosão, aquela arrancada, mas não tem como tirar a bola dele, e ele acerta passe, ele acha muito bem aquela jogada que eu já falei, que é ele segurar a bola, se livrar de 1, 2 e dar uma cavadinha, buscando o homem que chega furando a última linha, tenta muito, mas o homem do jogo foi Luisito Suárez. Beijo a pistola, já fechou a pistola hoje? O Suárez já, com uma assistência e um gol. O primeiro tempo do Palmeiras não se acertou, o time de Abel veio com algumas mudanças táticas, saiu daquela linha de 5 atrás que fazia nos outros jogos. E eu entendo porque, numa tentativa de chegar mais à frente, uma tentativa de uma marcação-pressão um pouco mais forte, foi o que eu encarei. E até fazendo algumas trocas pelo ritmo de jogo, ritmo da competição. De novo, Inter Miami é muito fraco. E na intensidade do Palmeiras, era pra esse time ganhar no com e sem bola, era pro Palmeiras ganhar toda a segunda bola. E não foi o que aconteceu, eu não entendi porque o Palmeiras sentiu tanta dificuldade pra marcar pressão contra um time que, de novo, tem 8 jogadores que correm. Eu não sei o que aconteceu, o Inter Miami deu o ritmo na partida, e quanto menor o ritmo, melhor pro Messi, que jogando no ritmo de 40 por hora ali, de 40%, é o melhor do mundo. Ainda assim, o que ele faz é coisa de gênio. E aí, outro gênio é o Luis Suárez, que deu uma assistência numa bola ele deu de peito pra corrida do Allende aí no primeiro tempo pra abrir o placar, e no segundo tempo, jogada de gênio, Luis Suárez, que mesmo sem joelho, deu uma arrancada, passou de 1, 2, depois ele passa do último zagueiro e bate muito bem de canhota, um golaço. E o Palmeiras, nesse momento, só não estava sendo eliminado porque o Porto é uma vergonha nesse Mundial de Clubes. Não conseguiu ganhar do Al-Ahly, o jogo foi 4-4, um jogão, mas não pode o Porto, pela capacidade que tem, passar mal para todo mundo no grupo. Foi uma eliminação vergonhosa. É o europeu que passou mais vexame até aqui. E é um europeu que faz até a gente meio que relevar o jogo que o Palmeiras fez. Fez um grande jogo contra o Porto, tá? Mas é um time que não oferece quase nada, não conseguiu a vitória. E o Palmeiras, que com 2-0 e com uma possível vitória do Porto estaria eliminado, mostra nos minutos finais porque é um time favorito para essa partida contra o Inter Miami. É favorito. A partida do Palmeiras foi a pior que eu vi do time do Verdão em muito tempo, e a pior de um brasileiro nesse Mundial até aqui. Mesmo assim, sai com empate, faz 2 gols no finzinho. O Paulinho, muito bom jogador, é uma pena ele não ter melhores condições físicas para conseguir fazer algo a mais. E o Maurício, que é subestimado, eu acho o jogador mais subestimado do Palmeiras desse elenco. Eu queria ver mais ele de titularidade, isso desde a época de Internacional. Acho que ele tem muito a oferecer. É um jogador com rápido, com intensidade, um bom poder de finalização, enxerga muito bem a partida, consegue
empatar o jogo. E o Messi sai revoltado com razão, porque a vitória estava deixando o Inter Miami a enfrentar o Botafogo, escapar do PSG, mas não vai ser, foi diferente. Empate do porco, jogando muito mal, mas é uma amostra do quão fraco esse time do Inter Miami é e o quão bom a genialidade dos craques podem ser. 2-2, Palmeiras e Inter Miami, classificado aí em primeiro colocado o Palmeiras, que vai pegar o segundo colocado do outro grupo, Botafogo, enquanto o Inter Miami vai pegar o PSG do outro lado da chave. E aí a gente falou de Botafogo, falamos de Botafogo, falou aqui estrela solitária, quem diria, hein? O Fogão passou no seu grupo, o grupo da morte, eliminou o Atlético de Madrid, mas antes teve que superar o atual campeão europeu, campeão da Champions League, PSG. De lado positivo, temos tudo, é uma grande surpresa, é muito legal o que fez o Botafogo, uma obediência tática, uma qualidade do Igor Jesus para achar na saída que teve, na estocada que teve, conseguir fazer o gol, um pouco do destino, um pouco da tradição. A gente pode falar que a camisa pesou, tá? Porque a camisa do Botafogo é muito, e não é pouco não, muito maior que a do PSG. Camisa pesou, Igor Jesus no contra-ataque consegue ganhar a bola, ganha do Beraldo, atrapalha o Pátio, chuta a bola, desvia no zagueiro equatoriano e mata o melhor goleiro do mundo, Donnarumma, faz o gol. E detalhe para a organização defensiva do Botafogo, deixou o time do PSG todo jogando pelos lados, não deu espaço pelo meio. PSG que chegou com algumas mudanças exatamente para poupar jogadores. A principal delas, que acredito que prejudicou, foi a ausência do Nuno Mendes. Ficava o Hernandes, o Lucas Hernandes, mais atrás. São dois laterais, assim, o Lucas Hernandes hoje é mais zagueiro. O Nuno Mendes é um cara que ataca mais o fundo, que corre, faz mais ultrapassagens. E aí, com esses três zagueiros, mais ou menos, que o PSG tava, o Lucas Hernandes agindo ali na saída de bola como um zagueiro, o Igor Jesus ficava marcando aqui. E aí sobrava jogador do Botafogo fazer a marcação. Renato Paiva foi muito bem, botando a trinca de volantes ali, de Alan, Marlon Freitas e Gregoli, muito bem. E o time do Botafogo conseguiu anular. As melhores chances saíam quando o PSG conseguia inverter uma bola rápida pro Kvaratskhelia. Tirando isso, as coisas não davam certo. Por que o PSG consegue destravar defesas? É um dos melhores ataques da Europa. E contra o Botafogo não conseguiu nada. Luiz Henrique falou que foi a melhor atuação defensiva de um time contra o PSG. Porque o meio-campo do PSG também, os titulares estavam no banco. O Fabian Ruiz, Vitinha, eles têm uma capacidade diferente de se movimentar muito e abrir espaço para jogadores vindo por dentro, para uma entrada de Doué, para uma entrada de Kvaratskhelia e deixar esse meio campo móvel a ponto dos defensores da equipe adversária não saberem o que marcarem. Mas não foi assim, o meio campo foi mudado entrando pro jogo do Botafogo. Isso não é tirando os méritos do Fogão, porque mesmo com o time reserva, o PSG tinha a obrigação de conseguir um resultado melhor. O Botafogo ganha essa partida, histórico. Igor Jesus já vem fazendo sucesso aí entre os europeus que estão assistindo o Mundial de Clubes. Pega o Atlético de Madrid, não faz uma partida tão boa quanto fez contra o PSG, mas faz um bom jogo. Tanto é que as melhores chances de gol saem exatamente do Botafogo. O Oblak tem que fazer duas defesas ali mais complicadas, estocadas de novo. Muito legal ver o trabalho defensivo também do Savarino e do Arthur voltando para recompor. O Barbosa jogou barbaridades, entendeu? Barbaridades contra o PSG. E foi muito bem também contra o Atlético de Madrid. É um time do Botafogo seguro, mas que vai perder o Gregoli pro jogo contra o Palmeiras devido a mais um cartão amarelo. E por isso aqui o Botafogo não foi líder do grupo. Aos 87 minutos leva um gol do Griezmann, que não fazia um gol desde fevereiro. Eram 13 jogos sem marcar. Mas, quanto o Botafogo faz, isso não é problema. O Atlético de Madrid tinha que ganhar de 3 para conseguir eliminar o Fogão, que passa no grupo da morte com todos os méritos possíveis. E, depois de fazer tudo isso, aniquilar o campeão europeu, aniquilar o Atlético de Madrid, eliminar o Atlético de Madrid, fica de lado negativo o ponto de que, na vez que um campeão da Libertadores enfrenta um campeão de Champions League, não sai o título do Mundial pro Botafogo. Dito isso, o Paiva nos canetou com uma das melhores frases do esporte, abre aspas, o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Fecha aspas, Shakespeare. Mentira. Renato Paiva. Paiva Renato, Renatismo 2025. Botafogo classificado vai enfrentar o Palmeiras e um dos dois vai avançar para a quarta de final. Já teremos, então, um brasileiro nas quartas de final do Mundial de Clubes. Vamos ver o que nos espera aqui. Será que eu falo dele? Será que eu já começo falando dele? Vou falar, hein? Vou falar. Mentira. Não vou falar de Flamengo ainda. Não vou falar de Flamengo, porque vamos começar
Com outro grupo, o grupo do Bayern de Munique, Benfica vence o Auckland City, já era esperado. Inclusive, esse jogo, via a partida, lógico, jogou mal o Benfica, tá? Um primeiro tempo que só foi destravado com gol no final de pênalti do Di Maria. E aí, ok, depois de 1-0 num time semi-amador, semi-profissional, as coisas foram indo pra frente. O segundo tempo foi um amasso de 1, 2, 6, 4, 5. Sai com 6 gols, mas é menos do que o Bayern, que fez 10. E o saldo de gols vai ser muito importante nesse grupo. O Bayern, por sua vez, pegou o Boca Juniors e que deu um trabalhinho pro Bayern, tá? Diferente da partida do Botafogo contra o PSG, que não deu grandes chances, o Boca foi ameaçado sim, fez aquela ser argentina, porque tem que jogar com as armas que nós temos, nós sul-americanos, tem que jogar. Ah, mas é ruim, não sei o que, mas pô, os caras ganham 20 vezes mais que a gente. Os caras gastam 30 vezes mais que a gente. Os caras vêm aqui, pegam os melhores jogadores. E aí a gente tem que jogar o jogo deles. É brincadeira também. Muito legal a Bomboneira, que foi onde foi a partida, né? Porque aparentemente muito torcedor do Boca Juniors fez uma festa, bandeira inflando. E aí, muchachos. E a vitória não veio. O Bayern de Munique foi melhor na partida. Já teve um gol anulado, seria o gol olímpico do Olise. E as coisas foram andando, foram criando chances de gol, o Bayern jogou melhor, foi dominante, abre 1-0 e depois o Merentiel, La Bestia, quem lembra da La Bestia? O torcedor do Palmeiras sabe muito bem o que eu tô falando. Merentiel no contra-ataque, deu uma meia-lua no defensor do Bayern de Munique, bateu muito bem pra cima do Neuer, faz um golaço 1-1 e nos 10 minutos finais, quando o Boca lutava, aguentava a pressão do Bayern, que veio e foi rolo compressor, tá levando muito a sério esse Mundial, foi lá e fez o segundo gol. Bayern aí levando a vitória, dessa vez 2-1, e agora o Boca Juniors vai ter que golear o Auckland provavelmente, porque o que se espera é, situação de grupo, que o Bayern vá vencer a partida contra o Benfica e as coisas vão ser levadas aí, já que Boca e Benfica empataram no seu jogo, vai ser levado pro saldo de gols, e aí o Boca provavelmente terá que fazer mais de 6 gols, isso se o Bayern vencer o Benfica pelo placar mínimo. Bayern esperado a ficar em primeiro do grupo e a gente não sabe quem vai ficar em segundo. Mas eu sei quem é o primeiro do grupo do Flamengo. Digo mais, o primeiro time classificado para as oitavas, e digo mais, já classificado em primeiro lugar, só na segunda rodada tivemos vitória do rubro-negro, Flamengo 3 contra Chelsea 1, e volto a repetir como eu falei de Botafogo e PSG. O Chelsea, em comparação com o Flamengo, minúsculo, o Flamengo muito mais tradição, e de novo, camisa pesou, são os brasileiros mostrando o que vieram fazer nesse Mundial de Clubes. Cara, o Felipe Luiz é muito bom treinador, fez algumas mudanças, algumas que na hora eu discordei, assim, eram coisas que eu não faria, por exemplo, bancar o Léo Ortiz para deixar o Danilo, o Alexandre no banco para deixar o Ayrton Lucas, mas eu confio tanto nele que quando ele fez a mudança eu falei, ele sabe mais futebol que eu, sabe mais de futebol que você não sabe mais futebol que o Felipe Luiz, você mesmo, Francisco, não sabe mais futebol que o Felipe Luiz, e ele mostrou o que realmente mudou, o que realmente veio. O Flamengo, aí, a grandeza dessa vitória tá no fato do Flamengo não só ter ganho, mas ter dominado a partida. Foi um 3-1 que o Flamengo foi melhor do minuto 1 ao minuto 90. Botou os ingleses na roda de novo. Foi uma partida, assim, fenomenal do Flamengo, fenomenal. Tira o Pedro, entra o Plata, decisão acertadíssima, porque o time precisava de mais intensidade para marcar em cima. O Chelsea até tentou fortalecer ali o meio campo, formado por Reece James, Enzo, Caicedo, o Palmer ali jogando também, mas o Palmer de nada fez, o Cole Palmer, no calor dos Estados Unidos, e o Flamengo foi muito melhor, sofreu no começo do jogo um chute do Delep, que o Rossi teve que fazer uma defesa. Num contra-ataque do escanteio, quem achou o gol foi o Chelsea, que estava atrás, numa espetada, o Pedro Neto fez gol. E o Pedro Neto, hein? Ele não vai ser o tá maluco, mas poderia. Fez o gol, foi aqui mostrar, provocar a torcida do Flamengo. Tu tá de sacanagem, Pedro Neto? Pô, cara, tá de brincadeira com a minha cara. Ainda bem que a justiça foi feita. Primeiro tempo acaba 1-0 Chelsea, mas não era merecido, porque esse Flamengo é o time que joga o futebol mais europeu das Américas, joga muito bem, meu Deus, é um controle de bola, é uma saída bem estruturada, é o Jorginho fazendo a saída, é o Plata numa marcação alta muito bem, é o Gerson, cara, que partidaço fez o Gerson. Eu que estava com raiva ainda tô, tá? Pelo jeito que a negociação com o Zenit aparentemente tem andado, talvez eu nem levaria para o Mundial de Clubes, mas foi uma prova que eu estava errado, porque ele jogou uma partidaça, recital
recitar os números deles são somados ao número de soma o número de Enzo Fernandes e Palmer, não dá os números do Gerson nessa partida, um recital. E o Flamengo explorou muito bem uma fragilidade do Chelsea, que vem levando muito gol no segundo pau, que é, como eu já falei em outros episódios, o gol mais comum do futebol moderno, cruzamento no segundo pau, e aí acha o centroavante ou acha o gol, e o gol sai logo com o Bruno Henrique entrando também. Bruno Henrique, que há muito tempo não fazia gol, mas ele é decisivo, ele fede a decisão, um dos maiores ídolos aí da camisa do time rubro-negro, que usa a camisa, veste a camisa, ele é também o Flamengo, faz um gol, dá assistência para outro, e aí o Flamengo começa e bota a base, o menino iluminado, o Wallace faz o terceiro gol para matar de vez. O Flamengo foi melhor em todas as instâncias do Chelsea, todas, e aí o europeu que reclama muito tempo de jogo, a gente tá em final de temporada, não tenho o que reclamar, os times brasileiros jogam no calendário muito mais apertado, não é desculpa, viu, Porto? Não é desculpa pro seu fracasso, não é desculpa pro fracasso do Chelsea, é muito mérito dos brasileiros, dos sul-americanos, e a prova que, por mais que as coisas sejam diferentes, dá pra igualar na intensidade, dá pra igualar na rotação, dá pra igualar no jogo jogado, por mais que as coisas, as odds, estejam contra nós. Vitória do Flamengo pra cima do Chelsea, e com a vitória do Esperance em cima do Los Angeles, o Flamengo conseguiu a classificação já em primeiro. O Los Angeles que decepcionou, né? O Boangá não fez uma boa mundial, perde o pênalti que daria o empate. O Esperance ali tem chance de classificação, mas é muito difícil, porque provavelmente Chelsea vai sair vitorioso. O Flamengo, com essa vitória e com esse primeiro lugar, vai pro outro lado da chave. Torcedor rubro-negro aí que provocou muito o Chelsea, alastrou o Chelsea, bem merecido. Aí vai pro outro lado da chave essa que vai pegar provavelmente o Boca ou o Benfica de segundo lugar, e aí depois muito provavelmente o PSG. E agora vamos falar do grupo do Flu. Começando por Dortmund e Mamelodi Sundowns. Dortmund que fez um jogo numa rotação muito abaixo, e aí começa, o jogo foi a 30 graus, e o time do Dortmund, a direção, pediu para os jogadores não ficarem no banco de reservas, os reservas, porque estava muito quente, foram pegar ar-condicionado no vestiário. Aí começa, né? Não vou falar nada. E levaram 3 gols do Mamelodi, tá? Mamelodi começa ganhando, o Mamelodi que tem em si o dinizismo instaurado, joga um futebol muito parecido ao de Fernando Diniz, e nos seus lados positivos e negativos. Positivos, um time com muita interação, joga num relacionismo, jogadores muito próximos uns aos outros, um toque de bola bonito de ver, um time que sabe jogar futebol. Camisa 10, Lucas Ribeiro, brasileiro, sabe jogar muita bola, ele que já tá considerando pegar a seleção da África do Sul para jogar nesse naturalizado da África do Sul, e um time muito bem jogado, camisa 9 é muito bom, abre o placar botando o Dortmund na roda, muito legal de ver. Mas o lado negativo do dinizismo, uma saída errada do goleiro, entrega o gol pro jogador do Dortmund, que aí vira, faz o 3-1, a equipe alemã jogando numa rotação bem abaixo, e se explica um pouco do volume de jogo do Mamelodi, mas não só isso, tem méritos também a equipe sul-africana. 4-3 Dortmund, esse jogo finaliza dessa maneira, e aí vamos pro outro jogo do grupo. O Fluminense jogou mal, Fluminense 4, o Ulsan 2, não gostei do jogo do Fluminense, assim, não foi um desastre, mas poderia fazer algo melhor, levando em conta o déficit técnico do outro time, do lado do time sul-coreano. Fluminense que leva a virada, e que jogador, John Arias, um dos caras desse Mundial, faz um golaço de falta, ele que é presente, ele que foi evoluindo muito bem a sua tomada de decisão com o passar do tempo. Muito bom, John Arias, participou de quase tudo. E temos que falar também de Keno, ele que não tem grandes atuações em todos os jogos, ele que é inconstante, mas em jogo decisivo, como eu falei do Bruno Henrique, bota o Keno na final da Libertadores, resolveu com assistências, e agora chega e resolve fazendo aí o gol que ajuda a virar a partida pro Fluminense. No segundo tempo, chegou a virar o segundo tempo, perdendo de 2-1 pro Ulsan. O Ulsan teve uma chance de gol, de fazer o terceiro logo no começo também da segunda etapa, mas o Fluminense consegue resgatar e voltar ao jogo. Vitória importantíssima, porque uma derrota aqui complicaria muito o time brasileiro, que vai pegar o Mamelodi. Teremos o encontro de um time que foi campeão na filosofia dinizista contra um time sul-africano que faz um bom futebol, um futebol bonito também com a mesma filosofia. Teremos aí, então, um Fluminense contra a Mamelodi, e eu vou falar aqui, eu tenho um carinho diferente para esse time do Mamelodi, gosto muito de ver jogar. Vai ser um belo confronto, mas a expectativa é que o Fluminense ganhe, e com o Dortmund ganhando do Ulsan pelo saldo e por tudo mais, a expectativa é que o Dortmund passe em primeiro e o Fluminense em segundo.
Vamos agora falar do outro grupo, o grupo E, grupo de Inter de Milão e Urawa Reds. Muito legal a torcida do Urawa, que é a maior torcida do Japão. A paixão por futebol do Urawa veio desde lá de trás, de anos 50, um dos times mais tradicionais do Japão, porque principalmente por seu colégio, que existe, você pegar o símbolo do Urawa, né? Aquele negócio em cima, parece um prédiozinho, é um prédio. Ele é o ginásio da escola de Urawa, escola essa que chegou a revelar muitos talentos, antes de inventarem a J-League, a liga japonesa, era campeão de muita coisa, teve um time muito famoso que inspirou o primeiro anime de japonês, é o time do Urawa Reds, que tem uma torcida fanática, que foi vista antes da partida, muito legal, eles pulando todos iguais, é a paixão por futebol. E a gente, do mesmo jeito que a gente não gosta que os europeus venham e desmereçam o nosso futebol, a gente também não pode olhar com soberba ou com uma superioridade de que o futebol dos outros países também não presta, porque todos têm sua cultura de futebol. E o que eu acho mais legal nesse confronto de Mundial de Clubes é ver o embate entre essas culturas e algumas saindo vencedoras. Quase foi o caso do Urawa Reds, que abre o placar, faz 1-0 no momento que era 91% de posse era da Inter, os 9% que foram suficientes para abrir o placar do Urawa Reds, mas não aguenta muito tempo. Lautaro é muito bom, Lautaro é muito forte fisicamente. A Inter não conseguiu no primeiro tempo se desvencilhar, mas no segundo as coisas saíram, consegue o gol da virada. Inter de Milão que tá com um novo técnico aí, o Chivu, muitas coisas mudando, não é aquela Inter que finalizou, não finalizou, assim, perdeu pro PSG a final da Champions, mas chegou na final da Champions, não é aquela Inter que encantou tempos atrás aí, é uma Inter diferente, não é Inter de Inzaghi, não é Inter de Conte, é Inter de Chivu, fragilizado, então acredito que tem chances se um brasileiro encarar a Inter de passar. River Plate e Monterrey fizeram o pior jogo do Mundial até aqui, e olha que eu vi Mamelodi Sundowns e o Sun HD, hein? Mas provavelmente River e Monterrey, esse 0-0 insosso, ficou como o pior jogo do Mundial até agora. Baita partida de Sérgio Ramos, ele que já fez um baita primeiro jogo contra o Inter de Milão, fazendo gol, e agora nesse segundo jogo também, xerifão, pode estar na seleção do campeonato, hein? Sérgio Ramos mostrando porque é um dos melhores zagueiros, na minha opinião, o melhor zagueiro da geração e um dos melhores zagueiros do mundo. E aqui, já que a gente acabou com os clubes brasileiros, entramos direto no grupo G, onde tivemos a vitória da Juve, que vem fazendo um baita mundial de clubes, assim como o Bayern de Munique, levando com seriedade total como tem que ser levado. Fez 4-1 para cima do Wydad Casablanca, que é outro time também com uma torcida fervorosa. O futebol marroquino é apaixonante. Depois convido vocês a procurarem vídeos de torcidas, tanto do Raja Casablanca, tanto do Wydad, torcidas marroquinas. A festa que fazem é muito bonita. Porém, a Juve vem praticando um bom futebol, tá? Praticando um bom futebol, chegando ali como quem não quer nada. O Kenan Yildiz, anote esse nome, muito bola. Ele é muito bola. Ele tem ali Kes de El Mago, um cara com toque diferente, com um drible diferente, um cara liso, um cara com uma finalização muito potente. É divertidíssimo de ver ele jogando. Também, certamente, está na seleção do campeonato até agora. Nesses 4 gols da Juventus, a gente pode até considerar que 3 foram dele, a FIFA tirou 1 porque a bola desvia, mas é gol dele, então é um hat-trick do Yildiz, garoto jovem, garoto muito bom. E a Juventus, que olha, vem fazendo uma boa partida. A zaga ainda tem coisas a melhorar, na minha visão, é uma zaga fraca. Tem ali um ou outro que se destaca, mas não gosto muito da zaga. Gosto do meio campo com Thuram, muito forte. De novo, ataque, já falando de Colomoni, Yildiz do Francisco Conceição, filho do ex-técnico do Porto, Sérgio Conceição, muita bola, e é, na minha visão, um dos 3 melhores times em atuação desse Mundial. No seu grupo está também Manchester City, que goleia o Al Ain, 6-0. City que a gente teve o primeiro gol do Echeverri, promessa argentina. A Argentina revelando craques, hein? Já temos o Franco Mastantuono indo pro Real Madrid. E agora é Echeverri El Diablo. Olha esse apelido bom, apelido que dá medo. Tem que ser assim, apelido tem que dar medo. El Diablo faz um belo gol de falta. Rodadas dos gols de faltas aí. 6-0 pra cima do Al Ain. Sem muito esforço. Haaland se reencontrando ao gol. Não tô gostando desse Mundial do Haaland. Tô achando diferente. Ele que tem, né? Não tinha, tem o instinto assassino, finalizador, anda perdendo gols que não costuma, parece que sem confiança, bolas que dava pra ele só driblar o goleiro e fazer, ele define errado, não tá sendo legal, mas destrava com gol de pênalti, e o Manchester City começa a jogar um futebol, fez boas contratações, gosto muito do Aït-Nouri, que tava aí no Wolverhampton na última temporada, gosto muito do Cherki, assim como eu falei
do Kenan Yildiz, falo do Cherki também. Ele que quem joga FIFA já conhece faz tempo. Sensação do Lyon desde os 15 anos. Fez uma ótima temporada, líder em assistências, melhor expectativa de assistências da Europa. Chega nesse Manchester City, comandado por Guardiola, tá se encaixando. Parece que podemos estar vendo a volta do Manchester City, que ficou ali em stand-by da última temporada. O último jogo vai ser Manchester City e Juventus. A Juve tem a vantagem do empate por causa do saldo de gols. E o Manchester City vai ter que ganhar para ser líder do grupo. E a gente finaliza a rodada com Real Madrid e Pachuca no grupo H. Grupo sem brasileiros. Grupo também que eu não vejo. Se não tem sul-americano, não vejo graça. Real Madrid vence pra cima do Pachuca com 5 minutos. A gente tem que falar de Asensio. Esse garoto zagueiro, não gosto. Vou falar a verdade, eu não gosto. Não achei ele horroroso tecnicamente, mas toma muita decisão errada, cara. Ele que no jogo contra o Al Hilal foi o responsável pelo empate do clube árabe ao fazer um pênalti bobíssimo em cima do Marcos Leonardo. Com 5 minutos de jogo, ele põe a partida do Real Madrid quase que no penhasco, no precipício. Ele é expulso no lance bobo em cima do Rondon, veterano Rondon. É expulso, mas por incrível que pareça, o Real Madrid se organiza a partir daí. Porque o Real Madrid no 11 contra 11 não estava acertando a saída de bola. É claro que é um novo trabalho do Xabi Alonso. Novas coisas, a gente vê um estilo de jogo um pouco mais posicional, a gente vê um Vinícius Júnior dessa vez correndo um pouco mais por dentro, a gente começa a ver como é que as coisas vão se organizando, mas no 11 contra 11 não estava saindo, era uma saída de bola precipitada, era um time que com o Arnold dá muito vazão às costas defensivas, e com a expulsão a menos o time ficou um pouco mais cauteloso, começou a construir mais em etapas e por incrível que pareça, conseguiu uma boa vitória. Porém, desde 2014... Real Madrid não sofria tanto chutes ao alvo como sofreu contra o Pachuca. O problema é que nesse alvo a gente tem um gigante, a gente tem Courtois fazendo uma grande atuação, pegou a seleção da rodada merecidamente, faz uma baita atuação e só leva o gol porque ela é desviada e aí não tem o que fazer. Vitória do Real Madrid, 3-1 pra cima do Pachuca, provavelmente vai liderar o grupo que teve no seu outro jogo, Red Bull Salzburg e Al Hilal. Al Hilal, tô gostando desse time do Al Hilal. Gostei da partida contra o Real Madrid, gostei em parte da partida contra o Salzburg, um tempo muito melhor que o outro. E no gol, assim como a gente destacou Courtois, a gente destaca Bono. Courtois, esse que estava do lado do Atlético de Madrid lá em 2014, quando o Real vence a Champions em cima do Atlético, o Bono era reserva dele. E olha como as coisas são, hoje o Bono é titular do Al Hilal, disputa com Courtois o prêmio, né, de melhor goleiro da rodada. Faz uma grande partida, uma grande atuação, ele salva muito bem um chute dos austríacos já no final da partida. Segue 0-0, provavelmente aqui os classificados vão ser Real Madrid e Al Hilal. Real Madrid vem pro lado da chave do Flamengo, mas só se enfrenta numa possível semifinal e Al Hilal passa para outra fase. Então esses foram os jogos, essas são as situações de momento. A situação de momento que a gente tem já definidos são Palmeiras e Botafogo nas oitavas, Inter Miami e PSG, Palmeiras e Botafogo numa chave, Inter Miami e PSG em outra, na mesma chave que Flamengo, e aí esperando o seu adversário entre Boca ou Benfica. E é isso, acabamos, estamos finalizando, mas esse é o momento, diretor, que momento? Tá maluco! O momento tá maluco, o momento Are You Crazy? O momento o momento tá maluco, que me deixa louco, vontade de arrancar, botar a cabeça no chapisco e passar, porque eu não entendo como é que um time jogando com 10 ou 2 caras não correm. Um é um velho sem joelho, outro é um velho gênio e não corre, e eu não consigo ter superioridade na frente, eu não consigo entender como é que o meu time joga muito bem contra o europeu, o alemão, o Borussia Dortmund, aí pega os coreanos e não consegue fazer nada, o que tá acontecendo? Eu não consigo entender como é que o japonês chega e tá ganhando tudo bem, parece que vai dar tudo certo e no último momento leva gol, leva virada pra Inter de Milão. Eu não consigo entender como é que o time do Real Madrid joga melhor com 10 do que com 11, como assim? Não faz sentido? A matemática é contra o Real Madrid, é contra a matemática, a favor do pacto, mas nunca com o pacto com aquele cara, você sabe quem é aquele cara? Lionel Messi, esse sim tem um pacto, mas é um pacto com a bola, um pacto com futebol. Não tô entendendo o que eu tô falando, porque chegou o momento do tá maluco da semana. E o tá maluco vem pra cima, olha pra cima, todo mundo. Trevoadas, ó. Trovoadas das trevas, são as trevoadas que vêm acabando com jogos, paralisando jogos. Já comentei isso rápido no último programa. Eu entendo toda a questão, porque inclusive alguns anos atrás, já faz mais tempo, né? Teve uma corrida no NASCAR que teve relâmpagos, um raio atingiu um espectador, ele veio a falecer, então os Estados Unidos tem toda essa questão de
alerta de raios e tal. Mas, pô, um time que vai sediar o Mundial de Clubes e um time que vai sediar a Copa do Mundo, um país, né, que vai sediar a Copa do Mundo, precisa de ter algumas proteções contra isso, não sei, alguns para-raios, algum estádio adaptado, porque por mais que eu entenda que o futebol americano para toda hora, o beisebol para toda hora, o basquete para toda hora, o futebol, parte da magia dele é ser um esporte dinâmico, é um esporte que vai se moldando com o passar do tempo. É um esporte que, por isso, é dos mais difíceis de serem controlados. É um esporte caótico, porque um treinador não consegue parar todo o tempo, porque o jogo é contínuo. Mas isso é atrapalhado quando a gente chega com alertas de trovoadas, que, de novo, não tô falando para botar a segurança em risco, mas assim, tô falando para criarem alternativas, né? E aí, os jogos param, o time que tava melhor se acalma, o time que tava pior se recompõe, causa mais variantes a um jogo caótico que a gente ama, mas que não é assim que é praticado. E eu encerro aqui com a música Free to Desire. Ouçam, todo mundo já ouviu, né? Liberdade aí, se livre do desejo. E o legal desse Mundial é exatamente o desejo, o desire dos times que estão participando dessa Copa do Mundo de Clubes. Porque o que move esse Mundial, por mais que temos o belo futebol europeu, o que está movendo, o que está mostrando pelo que ele importa, é a América do Sul, é a Ásia, é a Arábia, é a Oceania, é a paixão, é o desejo. Porque se essa taça sendo competida por gente que não tem ambição de vencê-la, é apenas, já diria, né, Doc Hudson, grande pensador de carros, é apenas uma taça vazia. O que dá valor são as lágrimas que caem nos olhos dos vencedores e dos perdedores. É isso que faz legal esse Mundial e esse embate cultural que acontece na Supercopa do Mundo de Clubes. É isso, meu nome é Gabriel, me despedindo com a camisa do Fogão. Abraço pro meu avô Marco, muito feliz com a vitória do Fogão para cima do PSG, da classificação. E é isso, mostre aqui você também o seu desejo. Qual é seu desejo? Mande aqui nos comentários. Tá apoiando os times brasileiros? Ou agora também tanto faz? Eu só sei que a gente mostrou pra eles quem nós somos. E o Luiz Henrique, para finalizar, falou um negócio muito certo. Ele falou, não entendo por que os brasileiros, os sul-americanos, precisem de uma aprovação. Isso é verdade, a gente não precisa da aprovação europeia. A gente precisa da nossa aprovação e da nosso aumento de autoestima como nação, como continente, como força futebolística. Não é à toa que o futebol mundial é movido aqui muito por nossa América do Sul. É isso, muito obrigado por tudo, obrigado pela companhia, valeu, se inscreve, compartilha, mostra aqui, escreve seus palpites, quem você acha que vai ganhar e o que te deixou maluco. E de novo, qual é seu desejo? Tchau.